Olá você, a paz do Senhor, sou o pastor Eliezer Fagundes, aqui da cidade de Joinville, dirijo a congregação do Bucarém, também segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville. Temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, na coordenação da EBD, nosso amigo pastor Josias Rosa. E eu me proponho a trazer aqui, durante este trimestre, 10 lições práticas de cada lição da nossa EBD. Neste trimestre nós vamos estar estudando relacionamentos em família, uma lição maravilhosa comentada pelo pastor Elienay Cabral. E a primeira lição, que vamos estar estudando dia 2 de abril, tem como tema quando a família age por conta própria. E o contexto dessa lição encontra-se ali em Gênesis capítulo 12 em diante, quando Deus deu uma promessa a Abraão e a sua esposa Sarai, né? Deus deu uma promessa que daria um filho, um herdeiro, e ele seria pai de uma grande nação. Só que quando ele recebeu a promessa, ele tinha 75 anos. E passaram-se 25 anos para que a promessa se cumprisse na íntegra. Durante esse tempo houve a dúvida, houve o questionamento no coração da sua esposa, Sarai, e no coração de Abraão. E é aqui que vem o contexto da lição. Quando a família age por conta própria. Quiseram dar uma força, ajudar a Deus para que a promessa se cumprisse. E Sarai fez a proposta a Abraão para que ele tivesse filho com a sua serva, Agar. E ali começou os conflitos, os problemas dentro da família. Então a lição traz esse contexto. O contexto quando a família age por conta própria, quando tomamos decisões precipitadas, quando queremos ajudar a Deus no cumprimento das promessas. E aqui eu extraí 10 lições práticas. A primeira lição prática: identifique as promessas divinas para a sua família. Tenha um relacionamento com Deus. Entenda quais são os propósitos de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério, para a sua vida, tá bom? Você tem que ter essa confiança em Deus e saber o que Deus tem prometido para você e para a sua família. Segunda lição prática: não podemos tentar interferir nos planos de Deus. Quando Deus nos faz uma promessa, ela pode ser rápida, 10 dias, como já aconteceu na palavra, 25 anos, como é o caso de Abraão, 45 anos, como é o caso de Caleb, mas o que não podemos perder é a confiança, a esperança, a fé. Se Deus prometeu, vai se cumprir, tá bom? Terceira lição prática que eu aprendo aqui: entender que uma decisão precipitada pode gerar conflitos. Todas as decisões têm consequências, todas. Mas como é importante tomarmos uma decisão baseada na palavra de Deus, na vontade de Deus, que as consequências serão agradáveis, boas, conforme a vontade de Deus. Então, nós precisamos entender que toda decisão precipitada vai gerar um conflito, um problema. Quantas famílias estão passando por dificuldades, problemas, por tomarem decisões precipitadas? A quarta lição que eu aprendo aqui: não deixe a dúvida bloquear sua fé. Isto mesmo. Na nossa caminhada, surgem as dúvidas, surgem as vozes, surgem os conflitos, mas nós precisamos entender e confiar em Deus. Se Deus falou, vai se cumprir. Espere o tempo, espere a hora. Tudo tem o seu tempo determinado. A quinta lição que eu aprendo nesta lição número 1: as promessas de Deus estão em conformidade com a sua palavra, não com os costumes deste mundo, não com os costumes pagãos. Era costume daquela época a escrava, gerar filho em nome da sua senhora. Era costume. Mas a promessa que Deus havia feito não estava baseada em costumes pagãos. Estava baseado na sua palavra. Estava baseado no seu caráter. Ele tinha dito que ia dar um filho e ia cumprir a sua promessa. As circunstâncias, as adversidades,
tudo isso faziam parte da fé de Abraão, né? De ele continuar firme acreditando. Então, as promessas de Deus estão sempre baseadas na sua palavra. Se não tiver aqui, né, cuidado, pode ser vozes diversas, mas quando está confirmada na palavra, é Deus, porque Deus se responsabiliza pela sua palavra. Nós aprendemos também a sexta lição prática, né? Não podemos justificar nossas vontades pessoais dizendo que foi Deus que falou. Às vezes as pessoas agem por impulso, por desejos, para saciar uma vontade própria e justificam. Não, Deus falou comigo, foi uma profecia, foi isso, foi aquilo, mas muitas vezes Deus não falou. É apenas para justificar um desejo pessoal, um desejo da família, né, uma vontade própria. Então, cuidado, nós possamos tirar lições disso aqui, cuidado, né? Se certifique que realmente Deus está falando com você antes de tomar uma decisão. A sétima lição prática: quais as vozes que estamos ouvindo? Né? A voz da razão humana ou a voz da fé, da confiança em Deus? Qual a voz que você está ouvindo? Hoje tem muitas vozes por aí para distrair o povo de Deus, né? Mas o crente que é fiel, que tem a sua vida de oração, de comunhão com Deus, ele conhece a voz do seu Deus. Ele sabe quando é Deus que está falando. Então, preste atenção nisso. A oitava lição prática: o perigo de dar oportunidade a quem Deus não deu, né? O perigo de dar autoridade também a quem Deus não deu. Deus não tinha confirmado esse projeto no coração de Abrão e de Sarai. Não, foi uma vontade humana. E aí, claro, Agar, ela se sentiu, né, por estar carregando ali o filho da promessa, por estar carregando o filho de Abraão, ela começou a pisar em Sarai, começou a fazer pouco caso dela. Então aqui nós aprendemos uma lição. Quando damos autoridade para alguém que Deus não deu, essa pessoa pode usurpar essa autoridade, querer pisar nos outros, né? Querer fazer coisas que não agradam a Deus. E isso é uma lição prática para nossas vidas também. E a nona lição: toda decisão gera consequências e precisamos fazer 3 coisas. Quais as 3 coisas que precisamos fazer? Primeiro, orar. Segundo, analisar as circunstâncias, analisar os prós e os contras. Terceiro, esperar a hora certa de agir. Tá bom? 3 coisas precisamos fazer para tomar uma decisão. E a 10ª lição prática que extraímos, né, da lição da EBD, a primeira lição desse trimestre, quando a família age por conta própria. A 10ª lição que eu extraí daqui: na área que mais sofremos ataques, é um sinal que seremos usados por Deus nessa área. Olha só, Abrão sofreu ataque na sua fé, vacilou na sua fé, né? Mas depois Deus trabalhou na fé de Abraão, e quando nasceu o filho, Deus pediu o seu único filho, Isaque, ele foi lá, não temeu, confiou em Deus. Ou seja, veja como Deus trabalhou na fé dele. E ele foi conhecido, é conhecido hoje como o pai da fé. O homem que fracassou na sua fé, até saindo com a família, né? Antes indo para o Egito, mentindo, enganando lá, dizendo que Sarai era sua irmã. Ou seja, a fé dele estava vacilando, mas Deus trabalhou na fé e ele foi conhecido como o pai da fé. Quem sabe você está passando alguma dificuldade em alguma área. De repente Deus quer trabalhar nessa área, na família, no seu casamento, para que você ajude outras pessoas. Você se levante, seja um guerreiro de Deus, tá bom? Foram aí 10 lições práticas da nossa primeira lição. Vou trazer também nas próximas lições. Não esqueça de compartilhar o nosso vídeo, deixar o seu like, né? Vai ser um prazer estar trabalhando com vocês aqui essas 10 lições. E que Deus abençoe a sua vida e que sirva de edificação espiritual, que você possa trabalhar essas lições aqui, aprofundar elas, de repente levar para a sua classe, para os seus alunos, e muitas pessoas serão edificadas. Fique na paz do Senhor.